Olá, terceiro ano. Então, hoje eu tô por aqui para falar para vocês de genética de novo. Então, a gente vai ver muito sobre genética ainda, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês sobre Mendel, quem foi Mendel, e nós vamos falar hoje sobre a primeira lei dele, tá bom? Então, vamos lá. Mendel, o nome correto dele é Gregor Johann Mendel. Ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884, tá? Gregor Mendel, ele foi criado por uma família na zona rural, na fazenda. Eles eram pobres, não era uma pessoa rica, porque quando a gente fala de cientista, de criador, a gente imagina, né? Nossa, ele era uma pessoa cheia da grana. Não. Ele era uma pessoa simples e que foi estudar no mosteiro. Ou seja, ele era um monge agostiniano, tá? Ele foi estudar numa escola religiosa, né? E lá ele se tornou um monge, certo? Johann Mendel, então, nasceu no dia 20 de julho de 1822, como eu falei para vocês, então ele é de julho, na Morávia. Antigamente era parte do Império Austro-Húngaro. Hoje é a República Tcheca, certo? Atualmente. Então, como eu falei, ele era filho de agricultores, né, que viviam na fazenda. Ele não tinha vida de grandes luxos, certo? E aí, para tentar estudar, porque na época era muito difícil, né, estudar, ele entrou então para o monastério da Ordem de Santo Agostinho e se tornou um monge. Lá então foi que ele começou a estudar. Lá, gente, ele teve um instrutor, tá? Esse mosteiro ele ficava na cidade de Brum. Então, quando ele estava lá, esse instrutor, esse mentor dele, observou, né, toda a afinidade dele com os estudos e a facilidade e indicou ele para uma faculdade em Viena, tá? Lá na universidade, então, ele teve a oportunidade de estudar física, química, né? A história natural das coisas, matemática. E ele pegou gosto por aquilo que ele estava estudando na Universidade de Viena. Então, ele resolveu fazer, então, um estágio, depois de estudar lá na universidade, para concluir, né, toda a parte teórica que ele havia aprendido na Universidade de Viena. E o desenvolvimento dos trabalhos dele e desse estágio foi lá no mosteiro. No mosteiro havia lugares para cultivar plantas. Então foi lá que ele começou as suas experiências, usando conhecimento de matemática, de física que ele tinha. Bom, quando ele voltou, então, da universidade, né, voltou para Brum, que era o lugar onde ficava o mosteiro, ele ministrou aulas nas escolas locais e, graças ao seu amigo e mentor, ele construiu uma estufa para dar continuidade a seus estudos iniciados em Viena. Ou seja, essa estufa que era de plantação, né, para plantar, ele conseguiu fazer os seus experimentos. Então, o que ele começou a analisar? Ele começou a perceber que as plantas tinham uma característica que até então não tinha nome nenhum, porque até então, gente, gene, cromossomo, DNA não existia, tá? Isso tudo foi criado depois de Mendel. Então, não tinha um nome certo para cada coisa. Mas ele começou a perceber que tinha características de uma planta que passava para a planta filha. Então, ele queria entender o que estava acontecendo, né? Então, para estudar isso, ele resolveu plantar ervilhas, que é da família Piscium-Satium, tá? É um nome científico. Então, os resultados que ele obteve foi apresentado em 1866. Então, assim, ele
ele não teve o reconhecimento merecido em vida, porque ele faleceu em 1884. Foram 7 anos de estudo. Então, ele já estava mais velho, né? Então ele acabou falecendo antes desse reconhecimento. Ele só foi reconhecido depois que faleceu, com a ajuda de outros estudos, né? Eles viram que Mendel tinha razão com as pesquisas dele. Bom, o que ele pesquisou, o que ele fez? Ele resolveu plantar, né, ervilha. Ah, mas por que ervilha? O primeiro motivo de plantar ervilha é que a ervilha é de fácil cultivo. Então é fácil de você manusear, é fácil de cuidar, é fácil de plantar. Outra coisa é que ela gera muitos descendentes. Então ia nascer muita plantinha, né, da ervilha. O número de descendentes era grande. E a terceira coisa é que o tempo para a planta da ervilha crescer era pequeno. Então ele precisava de resultados rápidos, né? Então por isso que ele escolheu a ervilha. Se eu fosse escolher, por exemplo, um eucalipto, eu ia demorar meses e muitos meses, né? Então ele escolheu a ervilha por esses 3 motivos: crescimento rápido, fácil cultivo e o número de descendentes, tá? Então ele começou, né, lá na estufa dele, lá em Broome, começou a plantar, cultivar essas ervilhas na estufa, né? Aguando, bonitinho, como qualquer outro plantinho. Quando teve as primeiras plantas, né, a primeira colheita de ervilha, digamos assim, o que ele fez? Ele denominou que aquelas primeiras plantas de ervilhas seria a geração P, ou seja, a geração pura. Então foi aquela que ele cultivou, que ele plantou e elas eram puras. Então o que ele fez? Ele queria analisar tudo que tinha nas ervilhas. No geral, foram analisadas 7 características. Essas 7 características vão dar origem à primeira e à segunda lei de Mendel, certo? Mas aqui eu vou falar somente da primeira, depois a gente fala da segunda, ok? Então ele analisou forma da semente, como que era, se ela era enrugada, se ela era lisinha, a cor da semente, a cor das flores, a forma da vargem, a posição da flor e o comprimento do caule. Então tudo isso ele analisou nas suas pesquisas. Para a primeira lei dele, ele fez a polinização cruzada. Então ele tinha ervilhas com flores roxas, que na época ele chamava de púrpura, e tinha ervilhas com flores brancas. Então o que ele fez? Ele fez a fecundação de uma planta na outra. Como que ele fez isso? A planta que possui flor, a fecundação ocorre pelo pólen. Quando é natural, a polinização é natural, então a gente tem mosquito, a gente tem o zangão, né? A gente conhece como zangão. A gente tem abelhas que vai lá na flor, suja de pólen e leva o pólen para outra flor. No caso de Mendel, ele fez com o próprio dedo, ou com o dedo, ou com alguma aparelhagem. O que ele fez? Ele foi lá na florzinha roxa, pegou o pólen da florzinha roxa e colocou lá na florzinha branca. Pegou o pólen da florzinha branca e colocou lá na florzinha roxa, que era púrpura. Então isso ele fez em todas as plantas que ele tinha na estufa dele, tá? Isso a gente chama de polinização cruzada das plantas puras, ok? Ele transferiu o pólen de uma planta para outra. Então aquelas plantas, as primeiras, ele chamou de geração P, certo? Que são puras. Quando essas flores começaram a dar, né, frutos e nascerem outras plantas, então ele denominou de F1. São as primeiras filhas das plantas P, puras, certo? Então, os descendentes, depois desse cruzamento, os descendentes, a gente chama de primeira geração filial. Então, por isso, F1, primeira geração filial. Se fosse a segunda geração, seria F2, segunda geração filial, tá bom? Então, vocês vão ver muito isso, P, F1, F2. O P sempre vai ser o começo, é o principal, é o que originou. Como, por exemplo, seus pais, seria o P. O F1 são os filhos do P, no caso, você. Os seus filhos
vão ser o F2, que são os netos do seu pai, tá? Então, só para exemplificar mais ou menos assim, para ficar claro para vocês o que é P, F1, F2, certo? Quando ele fez esse cruzamento e as plantinhas nasceram, né? As sementinhas nasceram depois de um tempo, qual o resultado que ele teve? Ele observou que todas as plantas nasceram com as flores roxas, com as flores púrpuras. Não tinha nenhuma flor branca. Então ele começou a se questionar, gente, mas eu fiz o cruzamento de plantas com flores brancas com flores púrpuras. Aonde foi parar a cor branca? Então, intrigado com isso, ele pegou todas aquelas F1, tá? Ou seja, tinha as puras, que ele fez o cruzamento, e dessas puras nasceram todas púrpuras de novo, não nasceu nenhuma branca. Ele pegou essas F1, as que nasceram das puras, para fazer outro cruzamento. Então, ele fez o cruzamento de novo, para ver o que ia dar. A geração F2, que seria a terceira geração que vai vir para cá, no caso, os netos da primeira plantinha, quando ele fez esse cruzamento, aí ele percebeu que na terceira geração obteve flores brancas. Então, a primeira geração, ele cruzou branca e púrpura e obteve só púrpura, só flores púrpuras. Na segunda geração, ele fez o cruzamento de novo. A terceira geração já nasceu flores púrpuras e flores brancas, ok? Então, o que ele pôde concluir, né, com isso, com esse experimento dele? Primeira coisa, existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Hoje, a gente chama isso de gene, ou seja, existe um gene para cada coisa. Ele observou isso. Tem, no caso do experimento aqui, ó, tem o fator que determina a cor branca e tem o fator que determina a cor púrpura. Então, a gente chama de gene. O fator a gente chama de gene hoje, tá? Então, tem o gene para a cor branca e tem o gene para a cor púrpura. Segundo ponto que ele observou. Cada indivíduo possui dois fatores que determinam a característica, sendo um fator herdado do pai e o outro herdado da mãe. Então, lembra que eu falei para vocês no vídeo, falei na explicação durante a aula, né? Que vão vir características do seu pai e vão vir características da sua mãe. Então, é isso que eu tô falando. Tem esses fatores que são separados, que vão juntar em você quando acontecer a fecundação do óvulo. Por exemplo, aqui nesse caso, significa que cada organismo herda dois alelos, um que vem da mãe e o outro do pai. Nesse caso aqui, a geração F1, que foram as flores todas púrpuras, os descendentes apresentaram fatores para a flor branca e para a flor púrpura. Ele tem o fator branco nele, só que ele apresentou só a púrpura, tá? Então, ele tem lá no gene dele, só que ele tá guardadinho, tá bom? Terceiro ponto, existem fatores dominantes e fatores recessivos. Então, o que ficou claro aqui pra gente? Quer dizer que no experimento que ele fez, a cor púrpura era o dominante e a cor branca era a cor recessiva, tá bom? Porque o recessivo é aquele que tem que ser expresso em dose dupla. Então, quando o gene encontrou outro par para ele, foi que conseguiu aparecer a flor branca. Enquanto ele não encontrou o parzinho dele, era só cor púrpura, tá bom? E o último ponto, cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Isso significa que os alelos separam-se durante a formação dos gametas e apenas um alelo está presente no gameta. Ou seja, quando vai acontecer a fecundação, né, a formação ali do gameta lá na meiose, na mitose, que é a divisão celular, apenas um fator para cada característica é que vai para aquele gameta. Então, os alelos, eles vão se separar na formação, né? Quando for formar o espermatozoide, quando for formar o óvulo, eles vão se separar. E apenas um é que vai lá para o espermatozoide e um vai lá para o óvulo, tá?
Então, a gente tem várias características, mas na formação dos nossos gametas, eles vão apenas um. Bom, traduzindo tudo isso que eu falei para vocês, tem uma frasezinha que a gente usa. O que fala a primeira lei de Mendel? Resumindo tudo que eu expliquei. Cada caráter é determinado por um par de fatores. Um par, dois. Que se segrega na formação dos gametas, ou seja, que se separa quando vai formar os gametas. Quais são os gametas? O gameta masculino, o espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo, nos seres humanos. Nos quais ocorrem doses simples, ou seja, dose simples ele aparece um só. Então, tá resumindo tudo o que eu expliquei para vocês aqui nessa frase, repetindo. Cada caráter é característica. Cada característica é determinado por um par de fator. Só que esse par de fator, ele se separa na formação dos gametas, que são os óvulos e os espermatozoides, nos quais ocorre em dose simples, sendo assim apresentando um só. Então é isso que fala a primeira lei de Mendel, tá? Então a gente vai começar a trabalhar agora a primeira lei de Mendel, aplicar a primeira lei de Mendel, para a gente fazer esses cálculos, né, que o Mendel fez com as ervilhas. A gente vai usar um quadro, a gente chama quadro de Pinet, tá bom? Que eu vou postar aqui para vocês verem. E aí a gente vai começar a utilizar as letrinhas que eu disse para vocês, o azão, o azinho. A gente vai usar recessivo, homozigoto, heterozigoto, dominante. Então, por isso a gente precisava entender quais eram os conceitos básicos, o que era cada coisa. Porque agora a gente vai começar a calcular a probabilidade de cada coisa, certo? Aí numa próxima aula eu vou falar da segunda lei. A segunda lei, o Mendel vai analisar várias características. Aqui ele analisou só a cor, né? Na outra lei ele vai analisar outras características, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e vou passar algumas atividades para vocês começarem a fazer, para vocês entenderem. As atividades de genética são probleminhas, tá? Então, por exemplo, qual a probabilidade, né, de uma planta de flor rosa e outra de flor branca nascer 100% rosa? Aí a gente vai fazer os cálculos utilizando as letrinhas, tá bom? Vou citar um exemplo para vocês sobre um exercício aplicando a primeira lei de Mendel. Então, vamos lá. Ó, essa questão da UFV. Nas plantas Clark elegans, o alelo para flores brancas é recessivo em relação ao alelo para flores rosadas. Então, aqui a gente continua trabalhando com flor. Quando fala que é recessivo, eu já sei que é azinho, azinho. Lembra lá do vídeo da aula que eu falei para vocês. Recessivo, ele vai aparecer em homozigose, ou seja, 2 alelos. E eu vou utilizar a letrinha minúscula, então é o azinho. Então, eu vou escrever aí, né, na frente da atividade para eu não esquecer. Flores brancas, azinho, azinho. Continuando. O pólen de uma flor rosada heterozigota é colocado no pistilo de uma flor branca. Quando fala que é heterozigota, significa que ela tem os genes diferentes. Então, o gene diferente vai ser o azão e o azinho, tá? Gente, as letras, vocês podem usar qualquer letra. A gente usa o A, o B, porque é o mais fácil pra gente explicar, tá bom? Então, eu vou escrever também aí, ó. Flor rosada, heterozigota, azão, azinho. Então, eu já tenho os meus genes, eu já sei o que são os meus genes, né? Os genes da flor branca e da flor rosada. Olha a pergunta. Qual é a proporção de fenótipos esperados na prole? Fenótipo é aquilo que eu posso ver, certo? Então, ele quer saber qual vai ser a cor esperado na prole. Prole vão ser os filhotinhos desse cruzamento.
as plantinhas, as florzinhas que vão nascer desse cruzamento. Então, tem aí as alternativas, ó, um rosado, uma branca, duas rosadas, uma branca, uma rosada, duas brancas, três rosadas, uma branca. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quadro que eu citei para vocês, que é esse quadro aqui, ó. Aqui no exemplo, ele usou a letra B, tá vendo? Mas eu poderia colocar a letrinha A se eu quisesse. Só ia trocar. Vocês estão vendo que aqui eu tenho Bzinho, Bzinho e aqui Bzão, Bzinho. As letrinhas minúsculas, aqui Bzinho, Bzinho, que poderia ser Azinho, Azinho, são as flores brancas. Porque ele não falou lá que aparece em homozigose, então tem que ter igual, né? E que é recessivo, então tem que ser igual. Então, aqui vão ser as flores brancas. O de cima, Bzão, Bzinho, vão ser as flores rosas, tá? Por quê? Porque eu já sei também o gene de cada um que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu vou fazer o cruzamento desses gametas. Como que vai ficar? Então, eu vou cruzar, eu vou pegar, ó, vamos lá no meu raciocínio. Bzinho e Bzão, eu vou ter Bzinho, Bzão, certo? Bzinho mais Bzão, Bzinho, Bzão. Aqui ele só mudou a ordem, tá? Por quê? Porque no português a gente sempre coloca a letra maiúscula primeiro, né? Então, é a mesma coisa, ó, Bzão mais Bzinho, Bzão, Bzinho. Vamos pro segundo quadradinho, ó, Bzinho mais Bzinho, Bzinho, Bzinho. A mesma coisa no de baixo, Bzão mais Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho mais Bzinho, Bzinho, Bzinho. Todo o quadro representa 100%, tá bom? Em questão matemática, representa 100%. Então, como que eu vou saber qual é a alternativa correta lá? Se é a letra A, se é a letra B? Então, nós vamos analisar. Se todo o quadro representa 100%, quanto vale cada quadradinho? A gente não tem 4 quadradinhos? Então, cada quadradinho vale 25%. Beleza. Só que dos 4, a gente tem 2 iguais aqui, que é o Bzão, Bzinho, e 2 iguais, que é o Bzinho, Bzinho. Então, vamos somar 25 mais 25, 50. 50%. Bzinho, Bzinho mais Bzinho, Bzinho, que é 25 mais 25, 50%. Então, eu vou ter 50% de Bzão, Bzinho e 50% de Bzinho, Bzinho. Certo? Então, vamos voltar lá nas alternativas e vamos ver qual a alternativa correta. Uma rosa e uma branca, 2 rosadas, rosa não, rosada, né? 2 rosadas e uma branca, uma rosada, 2 brancas, 3 rosadas, uma branca. Como no meu quadro deu meio a meio, foi 50% para cada um, tá vendo? Então, a resposta correta é a letra A. Por quê? São iguais. Não tem outra alternativa aqui que são iguais. Então, obrigatoriamente, eu vou ter uma flor rosada e uma flor branca, certo? Agora, se tivesse uma alternativa aí, ó, 2 rosadas e 2 brancas, aí poderia ser essa, tá? Então, eu tenho que ter meio a meio, metade de uma e metade da outra. Então, a alternativa correta aí vai ser a letra A. Gente, é assim que a gente vai fazer os nossos exercícios de genética. A gente sempre vai usar esse quadradinho aqui, tá? E vai usar porcentagem. Infelizmente, quem não gosta, eu sei que é difícil, mas é isso que a gente vai fazer para conseguir aprender a determinar, né, a porcentagem e que a resposta de cada questão, tá bom?